Senhor. Nós estamos arrependidos de todos os males que fazemos, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar, culto a Ti, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome, louvar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque a glória aqui é Tua, Senhor. Tudo aqui é Teu, Senhor. É músico, é baterista, é tecladista, Senhor. É membro, é ovelha, é visitante, tudo é Teu, Jesus. A glória é para Ti, Jesus. Senhor Jesus, derrama a Tua graça sobre estas vidas, coloca as Tuas mãos sobre nossas vidas, sobre os familiares, sobre os irmãos que ficaram em casa, sobre estas pessoas, Pai, que estão, Pai, nas prisões, estão aprisionados nas algemas, em vícios, Senhor. Eu quero Te apresentar a cada um deles, Senhor, pois eles são criação Tua, assim como nós, assim como o Senhor nos tirou das trevas. Coloca as Tuas mãos sobre eles, resgata, Senhor, tira da lama, tira da imundície, tira da prostituição, Pai, tira da bebedice, tira da alcolotrice, Senhor, traz para o Teu reino, para buscar a Ti com todas as forças, para ser revestido com a Tua palavra, para ser revestido de Tua graça, para fazer a Tua vontade, Senhor. Eu quero Te apresentar a cada um que dizimou nesta casa, Pai, pois a igreja é fundação Tua, Jesus. Estamos aqui, Pai, para cumprir os Teus mandamentos, para cumprir as Tuas leis, para cumprir e executar as Tuas palavras, Senhor. Nos perdoa, toma cada vida em Tuas mãos. Aqueles que não puderam dizimar e ofertar, abençoa grandemente estas pessoas também, Jesus. Abençoa grandemente, reveste com Tuas armaduras, Senhor. Toca os nossos corações através do Teu Filho. Impactiza, Senhor, que nós não viemos, Pai, sair daqui da mesma forma que entramos, que nós viemos sair daqui alegres e constantes, sempre abundantes na Tua caminhada, Jesus, que nós viemos ser revestidos com o Teu poder, pois só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor dá estrutura, só o Senhor estabiliza, e é por isso que estamos aqui, Jesus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, Jesus. Toma este culto em Tuas mãos, continua conosco, continua com o Teu povo, continua abençoando, continua nos livrando de todo o mal, Senhor, colocando estrutura em nossas vidas, Senhor. Nos alimenta com o Teu pão da vida, nos alimenta, Pai, vem com a Tua água, desce sobre os nossos corações, derrama o fogo do Teu Espírito Santo dentro desta igreja, enuda cada coração oprimido, cada coração cansado, cada coração que está com os desejos, Pai, negativo em suas mentes. Eu repreendo em Teu nome, Jesus. Em Teu nome, Jesus, eu Te peço, consola, conforta, Senhor. Anima cada um, Senhor. Nos faz cada vez mais, Pai, querer conhecer a Ti. Nos faz cada vez mais querer buscar intimidade contigo, Jesus. Graças Te dou, ó Pai, por enviar o Teu Filho neste mundo, para pagar todos os nossos pecados, Jesus. Graça Te dou. É assim que a igreja, Pai, em um só corpo Te agradece, Pai. Em uma só união Te agradecemos por tudo, Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai. Amém, igreja. Pai do Senhor, amém. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, amém? Não. Tiago 1, só o verso 27. Agradecer, já foi dito aqui aos visitantes, né? Deus abençoe vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco para aprender a palavra de Deus. Espero que você possa ouvir Deus falar e guardar em seu coração a sua palavra. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela não volta vazia.
E a palavra de Deus, ela não erra. Ela é inerrante, infalível, indestrutível. Um dia já quiseram queimar a palavra, esquecê-la, anular a palavra, mas nunca irão conseguir, porque Jesus disse que se passaria céus e terra, mas a palavra dele jamais passaria. Então, ainda que se levante um exército inteiro, o mundo inteiro, todos os seus demônios e o diabo, para tentar destruir esta palavra, eles não terão êxito, porque o Deus a quem nós servimos, ele é soberano, e depois que ele disser algo, ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Pedir perdão aos irmãos por chegar atrasado, não é de costume meu, os irmãos sabem, chegar atrasado, mas hoje foi um daqueles dias que nós agradecemos a Deus pelas lutas que foram terríveis. Fazia tempo que eu não pegava um dia com tanta luta, mas eu louvo a Deus por isso. Irmãos, tem momento que a luta está tão grande que a gente pensa que não tem como ela piorar. Aí ela piora mais um pouquinho. Aí quando você está começando a relaxar e começando a esquecer que a luta está grande, aí ela aumenta mais um pouquinho. E quando você acha que acabou, que a luta vai ser daquele tamanho e que vai ser difícil, mas a gente vai batalhar, ainda ela piora mais. Pronto, foi mais ou menos assim o que eu passei hoje. Eu pensei que quando eu chegasse em casa agora já tarde para tomar um banho, a luta teria cessado. Antes de eu tomar o banho, aumentou mais um pouquinho. Então, temos que dar glória a Deus por isso, né? Então, não pense que a sua luta é muito grande, porque maior é o Deus a quem nós servimos do que qualquer luta, irmão. Por isso que não devemos reclamar, pelo contrário, agradecer. Tiago capítulo 1, verso 27. Essa não seria a doutrina de hoje, mas é Deus quem manda em mim, então vou fazer o que Deus quer, né, irmão? Verso 27 diz assim: a religião pura e sem mácula, vou repetir, a religião pura e sem mácula, para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse versículo se explica por si só, mas hoje nós vamos aprender coisas que muitos pastores não ensinam e não têm coragem de ensinar. Mas eu fui chamado para agradar a Deus e não aos homens. Eu vou repetir o versículo. A religião pura e sem mácula para com Deus, resumindo, a religião que Deus aprova em toda a terra é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nas suas necessidades. E, completa assim, nos guardarmos de não se contaminarmos com o mundo. Como assim? Ter cuidado de não se envolver em práticas pecaminosas e de não sujar nossas vestes que Deus nos deu de santidade. Isso é a religião que agrada a Deus. Fora disso, na Bíblia Sagrada, em qualquer uma delas, não vai ter outro tipo de religião. Eu vou falar sobre isso hoje. O tema é esse. Qual é a religião que está certa? Essa que eu acabei de ler. As outras estão equivocadas, erradas, e não merecem nosso crédito. A religião evangélica está errada.
Se alguém aqui é evangélico, se esqueça disso. Não seja. E é para mim ser o quê, pastor? Um seguidor de Jesus. E não um defensor de uma placa de igreja. E não um defensor de uma religião. Não se apega a isso, você está equivocado. A religião evangélica ensina, em muitos lugares, que um pano ungido tem poder. Que uma vassoura varre pecado. Que uma água benta pode transformar a nossa vida. A religião evangélica ensina um monte de besteira que não tem na Bíblia. A religião evangélica ensina que se alguém aí fora da igreja, fora do templo, estiver de bermuda, mas ele serve a Deus, mas porque ele está de bermuda, ele não merece a paz do Senhor. Porque ele é um crente relaxado, um crente mundano. Está errado. A religião aí fora, evangélica, ensina que não pode se pregar em um púlpito de barba. Está errado. A religião evangélica ensina que ninguém pode subir para o altar do Senhor sem gravata e paletó, porque é relaxado. Onde é que está isso na Bíblia? Concordo que não podemos andar escandalosamente despidos, mas não somos obrigados a obedecer ensinamentos de uma religião. Vocês compreendem o que eu estou dizendo aqui? Ninguém aqui é obrigado a seguir o ensinamento de uma religião. Então vai bagunçar, pastor? Não, é para andar com ordem e com decência. Um servo de Deus se veste de uma maneira que não faça alguém pecar. Amém. Mas um servo de Deus não é moldado pelo mundo. E nem por aquilo que a religião evangélica ensina. A religião evangélica ensina que só os evangélicos vão para o céu. Está errada. Vai para o céu os lavados e remidos no sangue de Jesus. E não aqueles que frequentam uma igreja evangélica. E agora, pastor? Está difícil. Não. E o que eu tenho que seguir, pastor? E defender com unhas e dentes o que está na Bíblia. Seguir Jesus. Eu vejo muita gente besta brigando com outras pessoas sobre religião, perdendo tempo por algo que não tem valor, que não merece o nosso crédito. Você e eu não fomos chamados para discutir ou querer bater na religião de seu ninguém. Ele quer seguir a religião dele, que está errada também, que siga. Nós seguimos a Jesus. Sabe quem foi os evangélicos na Bíblia? Os fariseus e saduceus e os escribas. Que viviam diante de Deus, seguindo à risca a lei dos homens. Obrigados. E obrigavam o povo também a seguir da mesma maneira. E quando Jesus se encontrou com eles, Jesus disse que eles eram hipócritas. Mas, pastor, eu queria entender por que religião é errado. É simples, a religião nos muda por fora. Deus nos muda por dentro. Na religião evangélica tem muita gente bonita por fora. Fala bem, canta bem, se apresenta bem, se veste bem. Mas por dentro não tem nada de Deus. Está errado. Siga o que tem na Bíblia. Aí está certo. Obedeça o que tem na Bíblia. Está certo. Pastor, então, todas as religiões estão erradas? Sim. Um dos piores erros de todas as religiões é o comércio. Por isso que a religião existe. Porque é um comércio. A religião evangélica existe porque é um comércio. Nós somos idólatras.
só que de forma diferente. Nós idolatramos cantores, pregadores, pastores. E se o pastor disser, está dito. Peraí, não é o que disser, está dito, não. Vamos olhar se está na Bíblia. O pastor diz, a gente olha na Bíblia, confere se está batendo o que ele está dizendo, aí depois eu aceito. Se tiver na Bíblia. Mas se o pastor disser e não tiver na Bíblia, eu não sou obrigado a aceitar. Simples assim. Se eu ensinar qualquer coisa nesta igreja e não bater na Bíblia e não passar por ela, você não é obrigado nem obrigada a aceitar o que eu vou dizer. Nem seguir, nem obedecer. Agora, se o que eu estou dizendo, ensinando e mostrando passa pela Bíblia, está na Bíblia, então siga. Porque se está na Bíblia, é a palavra de Deus e ela merece todo o nosso crédito, obediência e nossa vida inteira. Certo? Então, a igreja evangélica, ela tem muitas coisas na igreja evangélica que muita gente se engana. Tem pessoas que acham que são salvas só porque são evangélicos. Está errado. Só quem pode salvar é Jesus. E na Bíblia Sagrada, Jesus não criou religião nenhuma. A única religião que a Bíblia fala é essa que eu li aqui. Você não vai encontrar em outro lugar uma religião que Deus fez. Então quem criou? Os homens. Por quê? Comércio. Através da religião evangélica, os pastores se enricam, obrigando as pessoas a fazerem aquilo que Deus não manda. Eu sei que os irmãos sabem porque eu já ensinei isso aqui, mas ninguém aqui é obrigado a dizimar na igreja nem ofertar. Você não é obrigado a isso, não. Eu nunca posso lhe cobrar isso, nem ir na sua casa, bater na sua porta atrás disto, e nem lhe obrigar a dar aqui na igreja. Você dá porque é bíblico, está na Bíblia, é para ser dado, mas não obrigado. Você dá porque você se sente grato, você quer abençoar a obra de Deus, e é quando você quer, e não quando o pastor manda. Pastor nenhum tem direito de obrigar ninguém a nada. Só que na religião, os pastores fazem o quê? Tudo o contrário do que eu estou dizendo. Não vou dizer todos, mas boa parte. Pastor, e as outras religiões também do mesmo jeito? Eu vou falar algumas coisas aqui, eu já falei da evangélica, então agora eu também tenho o direito de falar das outras. Posso falar de qualquer uma, todas estão erradas. Mas eu vou falar um pouco aqui sobre algumas coisas de comércio da igreja. Na igreja evangélica se vende lenço ungido, óleo ungido, semente, areia, vassoura, pá, lenço, tanta coisa o povo evangélico vende. Mas também nas outras religiões vendem. Na religião católica vende o quê, pastor? Terço, fitinha de promessa, máscara personalizada. Tudo isso vende lá também, vende ou não? Velas, e algumas até caras. Quadros, Bíblias personalizadas com imagem de todo tipo de coisa. Tudo isso para ganhar dinheiro. Tem na Bíblia? Não. Me mostre na Bíblia um terço. Não tem. Para que serve um terço? O terço é simplesmente um amuleto que eu pego em minhas mãos e vou utilizando ele para falar com Deus. Para mim falar com Deus eu preciso de um terço. E para que você compra? Ou eu compro? Comércio. Venda. Só para isso, é religião, não tem na Bíblia. O terço é basicamente uma lâmpada mágica, que as pessoas esfregam ela para que o gênio da lâmpada mágica saia e lhe conceda pedidos. Eu vou aqui fazer a sequência para que Deus possa me ouvir. Eu lhe pergunto, Jesus, ele
ressuscitou, sim ou não? Alguém tem dúvida disso aqui? E por que que a gente compra aquela cruz com Jesus pendurado nela, se Jesus não está mais na cruz? E as pessoas compram e compram caro. Comércio, religião, medalhinha. Tem umas medalhinhas que eu já vi. Não tem? Com um monte de coisa. Medalhinha sagrada. Tem gente que bota no pescoço e acha que está protegido. Vende mais o que, pastor? Quem nunca viu na casa de alguém na porta para proteger uma ave, uma pomba que diz que é o Espírito Santo e a prega na custa um absurdo. Isso é para quê? Comércio. Tem na Bíblia. Viu como a religião é errada? Aí agora, pastor, me mostre na Bíblia que é proibido fazer isso. Mostro. Marquei até na minha mão para não esquecer. Hoje não teve como nem trazer o tablet que Jesus me deixou. Mateus 21, 13. Abra aí. Mas não é obrigada. Deus não lhe obriga a dar o dízimo. Nem me obriga a dar o dízimo. Deus não obriga ninguém a nada. Vou explicar uma coisa importantíssima para você que está aqui hoje. Jesus, quando andava na terra, caminhava, ele chamou 12 discípulos, sim ou não? Apóstolos. Ele chegou diante dele e disse assim: ei, me segue. Ele obrigou o cara a seguir ele. O cara simplesmente ouviu, vou. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. E teve um momento que Jesus estava pregando, ensinando, falando sobre o reino de Deus. E Jesus, em sua pregação, seu discurso duro em João, no Evangelho de João, ele falava que nós tínhamos que viver para ele toda a nossa vida. Ó, troca essa. Só um segundinho. Amém. Jesus disse em seu sermão, que era duro, que nós devíamos servir a Ele com toda a nossa vida e dar o nosso melhor para Ele. E a Bíblia diz que muita gente, quando ouviu aquilo, disse: não, vou nada, você é doido. Esse cara é doido, eu vou seguir esse cara não. E muita gente começou a ir embora, quando ouviu o quanto era difícil servir a Deus e seguir a Jesus. Aí os discípulos se aperrearam. Fizeram um grupinho, chegou diante de Jesus. Jesus, pare, Jesus. Pare de pregar, rapaz. E eu fico imaginando, o pessoal está indo embora, Jesus. Tinha aí 10 mil pessoas, estou conjecturando. Já foi embora 5 mil, está ficando ninguém. Jesus, para aí. Homem, a ministra, está muito dura a palavra. Aí Jesus virou-se para os seus discípulos e disse assim: se vocês quiserem ir embora, pode ir também. Resumindo, eu não obriguei ninguém a me seguir. Eu chamei vocês. Se vocês quiserem ir embora, pode ir. Aí um dos discípulos chegou diante de Jesus. Aí disse: Jesus, para onde a gente vai? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus não obrigou ninguém aqui. E nem vai obrigar. Se você quiser amanhã ir para o mundo, bagunçar, viver sua vida, jeito que vá. Ele não lhe obriga. Ele não me obriga a servi-lo. Eu o sirvo porque eu o amo. E se possível for, eu tenho que amá-lo de tal maneira, se possível for, dar até a minha vida por causa de Jesus. De entregá-la e dizer: Senhor, eles podem me matar, mas eles me matam eu te servindo. Como Estevão, um jovem de 17 anos, começou a pregar a palavra diante de uma multidão. A multidão ficou irada, porque não queria ouvir a verdade. E muita gente não quer ouvir a verdade e fica logo com raiva. Tem pessoas que começam a ouvir uma pregação dessa minha e de imediato não querem mais ouvir, porque acham que eu vou bater em alguma coisa que tanto você ama. Mas não, eu estou pregando a verdade, está na Bíblia. E a multidão enfurecida começaram a apedrejar Estevão, jogar pedras. E a Bíblia diz que Estevão olha para o céu,
ver o Senhor e se alegra com aquilo e faz uma oração: Senhor, não impute a eles este pecado. E Estevão disse assim: Jesus, perdoe eles. Eles vão me matar, mas perdoe eles. Não deixe esse pecado ser acrescentado às suas vidas. E Estevão estava morrendo por causa de Cristo. E mesmo assim, não quis abrir mão. Disse: Senhor, se eles vão me matar por causa do Senhor, que eles me matem, mas eu não quero perder o Senhor em minha vida. Então, o que eu tenho para dizer a vocês é que a religião tem sido um comércio no mundo. O púlpito das igrejas tem sido um balcão, aonde os pastores, padres, quem quer que seja que prega, eles trazem para o povo as suas mercadorias, eles vendem aquilo que Deus não manda vender. As pessoas são os clientes que congregam, que estão nos templos, se enganando. Quantos de nós fomos a lugares distantes, gastando os nossos recursos e às vezes nem tínhamos, pedíamos até emprestado, acreditando que se nós fôssemos para tal lugar, receberíamos de Deus aquilo que queremos. Muita gente iludida, achando que Deus é vendido. Tem gente que é muito iludida, achando que um milagre pode ser comprado de Deus. Que a nossa salvação é barganhada. Vamos trocar, Deus, eu faço isso e o Senhor me salva. Negativo. Deus não é vendido. E a nossa salvação Ele já comprou para nós, Ele já nos deu. E Jesus, em certo momento, foi o texto que eu disse, Mateus 21, verso de número 13, a Bíblia diz assim: vieram a ele só um momento, a partir do verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Olha o que Jesus fez. Jesus expulsou do templo tanto quem vendia como quem comprava. Jesus não só expulsou os vendedores, não. Ele expulsou também quem estava comprando. Aí diz assim: também derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras daqueles que vendiam pombas, animais. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, estão transformando a casa de Deus num covil de ladrões. É isso que está acontecendo hoje, irmão. Liga a televisão, tem um bocado de gente lá vendendo as coisas de Deus. A Arca da Aliança. Aí os inocentes pagam um monte de dinheiro num amuleto que não serve de nada. E acham que tem poder. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só há um que tem poder, o nome dele é Jesus. Não tem para onde fugir não. Só é Deus que nos perdoa, que nos salva, que nos justifica, que nos convence do pecado e nos traz para a sua presença. E mais nada, nem ninguém. Não pense que você vai aceitar Jesus quando vier um pregador que fale bem. Não, você vai aceitar Jesus quando você entender que Deus lhe ama, quer te livrar do inferno e da condenação eterna e perdoar os teus pecados. E Ele te convida a essa salvação. Você vem se quiser. Deus lhe dá, Ele nos deu. A gente escolheu ser e pegaste salvação para nós. Mas a religião no mundo tem distanciado e dividido as pessoas. Se você é evangélico e você vai entrar na casa de um católico, você tem até medo do que vai falar. Ou, se o católico vê um evangélico, tem medo até do que pode acontecer. Religião. Agora imaginou, duas pessoas que seguem a Jesus se encontrando e conversando, vai haver algum tipo de situação dessa? Você viu Jesus brigando com alguém? Não vê, irmãos. Mas os homens criaram a religião
para ganhar dinheiro do povo e dividi-los, controlar o povo. É isso que a religião faz. Tem gente que briga para defender a sua igreja. Pode dar o que der. Eu nasci nessa lei e vou morrer nessa lei. E no final vai se encontrar com Jesus. Quem segue a qualquer lei, qualquer religião, católico como qualquer um, espírita, budista, qualquer um, vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, quem é você? Não, que eu sou evangélico. Eu ia para a igreja, Jesus, bem direitinho, viu? Não perdi um culto. E era assim. Olha, eu ia para a igreja bem direitinho, Jesus. Olha, eu vestia até a roupa dos crentes. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: eu nem te conheço. Quem é você? Eu lhe pergunto, você teve alguma experiência com Deus profunda? Ou você teve experiência com religião? Porque quem tem experiência com religião, amanhã está fora da igreja. Não vem mais. Mas quem tem uma experiência com Deus profunda, ele não desiste. E quando eu falo desistir, é não desistir de Jesus. Porque quem vive querendo viver uma religião se perde. E se perde fácil. Pastor, então quer dizer que Deus, ele não tem uma igreja assim que ele monta, essa igreja está certa. Quem é a igreja? Quem é que sabe responder aqui para mim? Quem é a igreja de Deus? Hã? As pessoas. Não é isso? E por que a gente fica brigando por causa da placa da igreja? Que a gente é crente, mas o povo daquela igreja lá não é crente não. Religião. As pessoas nos julgam por aquilo que fazemos para a religião, para a doutrina da igreja, para aquilo que eles pensam que está certo. Mas eles não param para analisar aqueles que seguem a Jesus com fidelidade, com santidade com Deus. Porque as pessoas olham o que está. Tem lugares que você chega que as pessoas não fazem assim, ó. Você chega numa igreja às vezes, primeira vez, aí você vai passando, aí o povo faz assim, ó. Aí vem você senta atrás de um pessoal, senta lá atrás, aí o povo fica: quem é essa pessoa? Tem lugares e templos que algumas pessoas não podem entrar. É proibido na porta. Algumas religiões que não permitem você participar do culto delas. Porque elas são exclusivas, elas estão salvas. E nós não. Nós somos pecadores, vamos para o inferno. Mas eles não, eles são salvos. Religiões como os mormons. E você não pode participar não, viu? E eles pensam que eles estão salvos e está todo mundo no inferno. Ai de nós, irmãos. Já imaginou? Religião não salva ninguém. Jesus sim. E por que é que a igreja atual não segue Jesus? Porque os pastores, os padres e os líderes não ensinam sobre Jesus. Eles ensinam sobre a igreja. As doutrinas dos homens. Tem doutrinas em algumas igrejas que o pastor vai ensinar sobre a doutrina da igreja. O que está no estatuto da igreja. Tem nada a ver com a Bíblia. Já parou para pensar? Se eu chegasse um dia no lugar e o pastor fosse pregar e ele fosse pregar sobre o estatuto, eu ia embora. Eu aprendi com Jesus que nós temos que aprender o que está na Bíblia. Na Bíblia. E não aquilo que os homens criaram. Para ter a identidade. Olha o que é que alguns lugares dizem. Tem que ter a identidade da missão. Tem que ter a identidade da igreja Assembleia de Deus. Nós temos uma identidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha identidade é Jesus. E não a igreja Missão Evangélica. Eu congrego aqui na Missão Evangélica. Mas a minha identidade é Cristo. E o padrão é esse aqui, ó. A Bíblia. E eu lhe pergunto. Qual é a sua identidade?
É Jesus? Ou uma placa de uma denominação? Ou uma religião? Quantas pessoas, irmãos, se acham melhores do que as outras porque praticam tal religião? Jesus se achava assim também? Você vê Jesus se achando? Jesus, santo, sem pecado, nunca pecou, Filho de Deus, Deus na terra, e você não vai ver Jesus assim, ó. Deixa eles lá. Esse povo vai para o inferno mesmo. Você vê Jesus fazendo isso? Uma prostituta colocaram diante de Jesus. Olha, a religião. Traz essa mulher. Pegamos ela estava traindo o marido dela. Vamos levar para Jesus. Fizeram, levaram, arrodearam. Todo mundo botou a mulher lá. Olha, Jesus, tá aqui, ó. Pecadora. Tava no pecado aí. O que é que o senhor diz para a gente fazer com ela? Nós faz agora. A gente mata ela aqui agora de pedrada e está dizendo que é para matar. O que é que o senhor diz para a gente? Aí a Bíblia diz que Jesus estava escrevendo com o dedo na areia assim. Jesus, responda. Aí, hã? Vocês, dá certo. Vocês querem matar ela, né? Pode atirar a primeira pedra. Agora, aquele que não tiver pecado. Aí você pode jogar a pedra nela. Pode arrochar. Aí começou um a olhar para o outro. Penso eu, o texto não diz, mas eu fico pensando às vezes as coisas. Um olhou para o outro. E aí? Vai jogar a pedra não? Não está com a pedra na mão? Você é doido? Eu estou com pecado. Não posso jogar não. E tu? Essa pedra é grande, viu? Vai, arrocha. Para a gente começar. O homem disse que para jogar tem que não ter pecado. Começaram a colocar as pedras no chão e um a um indo embora. Ficou Jesus e a mulher pecadora, adúltera, que na visão da religião não merece Deus, que na visão da religião não pode falar com Deus, que na visão da religião não tem direito ao céu. Só quem tem direito ao céu é os religiosos. Aí ela, lá no cantinho dela, aí Jesus, moça, tinha um monte de gente aqui, o que é que aconteceu? Cadê os seus acusadores? Ela disse assim, Jesus, só sobrou eu e o senhor. Tem mais ninguém não. Foram embora. Jesus era o único que poderia jogar todas as pedras naquela mulher, sim ou não? Porque ele não tinha pecado. Ele era santo. Ele tinha direito de pegar a maior pedra do mundo e exterminar aquela mulher ali, destruí-la. Aí ele disse para a mulher, nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Resumindo tudo, vou voltar para o texto que li em Tiago 1:27. Está terminando a doutrina. A religião verdadeira para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. Só faz isso quem ama. Sim ou não? Para cuidar de um órfão e de uma viúva, alguém que necessita, cuidar dele quando ele precisa, quando ele está necessitado, quando ele está passando por turbulência e tribulação, chegar junto e ajudá-lo, só faz isso quem ama. Sem interesse nenhum por aquela vida, sem interesse nenhum por aquilo que ele poderia fazer em troca. Segunda afirmação: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e viver uma vida direitinha com Deus. Viver uma vida que agrada a Deus. Viver uma vida sem se contaminar com aquilo que Deus reprova. Jesus disse o que para a mulher adúltera? Vá, mas não volte a praticar o seu pecado. Vá, mas não entre de novo no adultério. Vá e viva com Deus e para Deus. Então as pessoas têm ensinado tudo diferente disso aqui. Tem ensinado que você tem que ser uma pessoa evangélica. Não pode. O evangélico, irmão, ele não pode errar, não. Ele é blindado. Ele é o santo dos. Se o evangélico
um dia ele esquentar a cabeça e disser uma palavra que não pode, olha, isso é lá crente, isso é um caba sem vergonha. Isso é um sem futuro. Isso é lá crente. Porque o religioso não pode errar. Os escribas e fariseus, eles cumpriam a risca, eles não erravam. E se alguém errava, ele desprezava. É o que a religião faz hoje, irmão. Se a gente vier para um culto e alguém que na nossa visão está totalmente longe de Deus, e se essa pessoa nesse culto chorar, louvar a Deus, dar glória e aleluia, se arrepender naquele culto e ainda falar em língua estranha, a gente diz logo, tem condição não. Está indo para o inferno, como é que pode? É porque parece que as pessoas não têm direito mais ao céu, depois que erram. Você vai errar, viu? Amanhã você talvez erre. E eu lhe pergunto, e aí? Peça perdão e procure não pecar mais, irmão. O problema nosso da religião, que impregna na cabeça das pessoas, é que quando nós somos religiosos, nós se achamos importantes. E nós queremos destaque. Queremos, olha o que a gente quer. A gente quer isso aqui. A gente quer sentar nessas cadeiras e se achar os blindados. A gente, quando tem uma oportunidade, tem os crentes. Oportunidade. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Ter uma oportunidade em um microfone, seja aqui em qualquer lugar, para falar sobre Jesus, não é fácil não, irmão. Tem gente que vem com alegria tão grande, todo errado, desmantelado, bagunçado, ainda precisa se converter e se encontrar com Jesus, mas vem animado. E se não der oportunidade, fica com raiva e não vem mais para a igreja não. Tem gente que já veio visitar a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e eu não apresentei, porque ele queria ser apresentado. Aí eu não apresentei, disse assim, obrigado por você ter vindo, irmão fulano. Aí porque eu não apresentei, ele ficou com raivinha. Aí disse que não ia mais na igreja do pastor Thales, porque lá não apresentaram o menininho. Irmãos, o único que merece destaque aqui, em qualquer culto, é Jesus. Pregador, pastor, cantor, irmão que vem não sei da onde, aí se acha que é o cara, porque viajou para outro estado, porque pregou não sei aonde, porque veio do outro país. Grande coisa. É só um pecador, irmão, que precisa de Jesus. Não pense que existem grandes homens de Deus. Não existem. Existem um Deus grande, pronto. Porque só Deus é grande, irmão. Que homem é grande nada? Eu já vi pastor com mais de 50 anos de ministério tombar, pecar, cair. Que homem grande nada. Eu já vi pregador famoso que pregava no mundo inteiro, que todo dia tinha na sua agenda uma pregação, tombar e cair. Temos um Deus grande que, se nós não estivermos diante dele todo dia, em oração, em obediência e o amando, nós caímos também. Então esse negócio desse povo que se acha muita coisa, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, ainda não conheceram Jesus. Porque se conhecessem Jesus, eles iam aprender com Jesus que Jesus, antes de tudo, Jesus era servo. Jesus preferia servir alguém do que ser servido. Jesus preferia ajudar alguém do que ele mesmo ser ajudado. Jesus preferia fazer por alguém do que fazer por ele mesmo. Olha só, uma multidão cercou Jesus, ele estava pregando, muita gente com fome. Os discípulos chegam, Jesus, manda o povo embora. Aí Jesus, manda o povo embora, Jesus, porque não tem comida, é muita gente, e se esse povo for embora agora, eles vão achar comida no caminho ainda. Talvez eles achem uma comidinha no caminho. Aí Jesus disse, o que é que tem aí
para comer? Jesus, não tem quase nada não, Jesus. Só vai ter o comerzinho da gente. Os menininhos bonitinhos, queria comer e queria mandar o povo com fome para casa. Aí Jesus disse, me deu o que tem aí. Botou num balaio, levantou para cima, Jesus, meu Deus, multiplica, te dou graça, abençoa. Quando desceu o balaio, começa a dar para o povo, e foi dando para o povo, dando para o povo. Mais de 5.000 pessoas comeram, encheram a barriguinha, e ainda sobrou mais de 10 cestos cheios de alimento. Do que sobrou. Jesus estava preocupado com ele mesmo? Com todos. Sabe qual é o desejo de Jesus para as nossas vidas? Salvar toda a humanidade. Perdoar todos. Levar todo mundo para o céu. Mas a humanidade, na sua maioria, não quer isso. E não quer servi-lo, não quer segui-lo e não quer amá-lo. Quem provou o maior amor no mundo foi quem? Deus. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus. Senão ninguém nem existiria mais. Mas por causa do grande amor de Deus nós estamos aqui hoje. E nós rejeitamos este amor. Eu estava conversando com um rapaz na oficina, falando um pouco do que eu estou falando aqui para ele. E eu disse para ele o seguinte: muita gente, se eu perguntar, diz assim para mim, pastor, eu amo a Deus. Sou apaixonado por Jesus. Amo mesmo. Eu digo, amo. Jesus, pastor, é tudo para mim. Eu amo Jesus. Aí eu vou e digo assim, por que você não entrega a sua vida para Ele? Aí a pessoa diz, não, pastor, aí é outra coisa, agora não. Peraí, isso está com brincadeira, né, pastor? Você acabou de me dizer que ama Ele, que Ele é tudo para você. E porque agora você não entrega a sua vida para Ele e deixa Ele comandar a sua vida. E você agora vai viver segundo aquilo que Ele tem para você, já que Ele lhe ama e que Ele sabe de tudo. A pessoa diz, agora não. Brincadeira, né, pastor? Agora não. Depois, pastor. Quem sabe um dia, quando der uma vontade, quando acontecer algo assim, aí eu vou. Mas enquanto isso não acontecer, eu não vou, não. Ainda não. Eu lhe pergunto, precisa acontecer mais o quê para qualquer pessoa entregar a vida para Jesus? Nada. Por quê, pastor? Ele já fez lá na cruz, se entregou por nós. Isso é prova suficiente para que nós entendamos que Deus nos ama e que não há vida fora de Deus. Eu não preciso ver um anjo descer no meio da igreja para me aceitar Jesus e entregar a minha vida para Ele. Não, eu não preciso disso. Por quê? Porque Deus nos ama, já entregou a vida por nós, quer nos salvar e Ele nos chama todo dia. Todo dia você pode entregar a sua vida para Jesus. O problema é que nós ficamos presos à nossa vidinha, que nós queremos tanto. Ficamos presos à nossa religião, que amamos tanto. Ah, pastor, desde vovozinha que me ensina, eu não vou deixar minha religiãozinha, não, pastor. Minha vovozinha me ensinou desde menininha. Aí agora eu vou deixar? Quer que eu diga uma coisa? Quando as pessoas iriam abandonar a religião e abandonar tudo e entregar a vida para Jesus? Eu vou dizer agora. Eu disse para o rapaz lá na oficina. Sabe quando é que você vai entregar a sua vida para Jesus? E entrega rápido, eu vou lhe dar a receita. Você vai entregar agora a sua vida para Jesus. Você não vai esperar mais. Eu vou dizer como. Ele tem uma filha pequena. Lembra da sua filhinha? Lembro. Sabe quando é que você entregaria a sua vida para Jesus às carreiras chorando? Foi até um amigo de Idolé que trabalha na empresa onde ele trabalhava. Diga aí, pastor, para mim. Ele já com o olho um pouco cheio d'água. Vou dizer agora.
Se você chegasse na sua casa agora, sua filha estivesse sobre uma cama quase que morta, e as pessoas chegassem para você e dissessem, sua filha está quase morrendo aqui, só Deus agora pode fazer um milagre. Aí você ia correr no pé da cama, no chão, na lama, onde fosse, chorando, ia dizer, meu Deus, por favor, meu Deus, eu nunca lhe pedi nada. Homem, salve a minha filha que eu amo tanto ela, não deixe ela morrer não. Se o Senhor fizer isso por mim, aí eu vou servir o Senhor até eu morrer. Ele olhou para mim e disse, é verdade. Sabe por que nós passamos tantos problemas na nossa vida? E enfrentamos tantas lutas? E vamos enfrentar mais? É porque Deus é um pai que ama seus filhos. E todo dia Ele vai criar situações difíceis para nós, para que a gente chegue, não tenha como resolver e corra até o pai e diga, pai, me ajuda, não tem mais jeito não. Chega aqui, papai. Um filho, quando está muito aperreado, o que é que ele faz? Mamãe, pelo amor de Deus, mamãe. Não é assim? Socorro, mamãe, socorro. Olha, tranque seu menino num canto. Não vai fazer isso não, é um exemplo. Menininho pequenininho, que lhe ama, uma criancinha, filho ou filha. Tranque num canto ele e veja para que ele vai gritar logo. Para o pai ou para? Porque ele não vai ter mais como sair daquela situação. E ele é dependente do pai e da mãe. Então quando ele se agoniar, se angustiar, ele vai dizer, socorro, papai, mamãe, quem quer que seja, gato, primo, periquito, me ajude. Nós somos assim, irmãos. Muita gente prefere entregar a sua vida a Deus no final da sua vida, quando já está velho. É, né? Entregar a vida para Jesus, né? Eu já vivi muito, né, pastor? Eu já bebi muito, né? É mesmo, né? É bom entregar minha vida para Jesus. Quem está dormindo? Lele, eu estou vendo o ano dormindo aqui. Então, assim, nós queremos às vezes entregar o nosso resto de vida a Deus quando nós não temos mais serventia. No sentido assim, eu já fiz o que eu queria, agora eu vou servir a Deus, né? Deus nos chama todo dia, toda hora. Nós não o seguimos porque não queremos. Essa é a doutrina de hoje. E se você que ouviu tudo que eu preguei, essas verdades tudinha, e se você precisa de Jesus, de verdade, não vê mais nenhuma saída a não ser Deus para a sua vida, porque eu e você somos pecadores e sem Deus não somos nada. E você quer romper com tudo e entregar sua vida para Deus, viver para Deus, caminhar com Deus e fazer aquilo que Deus quer para você, hoje é uma ótima oportunidade para você. Mais uma de tantas que Deus está lhe concedendo. Mas se você não quiser, Jesus vai lhe obrigar? Não. Vai lhe perturbar? A Bíblia diz em Apocalipse, em uma das cartas, falando sobre a questão que a igreja tinha tirado Deus de dentro dela e colocado os seus bens. Aí a Bíblia diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, me alegrar com ele e ele vai se alegrar comigo. Deus está batendo na porta do seu coração e do meu hoje. Se você quiser abrir a porta do seu coração e deixar Deus fazer morada, mudar a sua vida, lhe perdoar, lhe transformar e caminhar com você todo dia, ser Ele seu pai, você seu filho, você ser um filho obediente a Ele, de verdade, e tudo que Ele mandar você fazer, você fazer. Se Ele mandar você para a direita, eu vou, para a esquerda eu vou, para a frente vai. Se é para fazer, eu faço, se não é para fazer, eu não faço. Hoje é a oportunidade ideal para você entregar a sua vida para Ele de verdade e conhecê-lo. Você buscar Ele, não por aquilo que eu estou dizendo, mas porque você o ama e você precisa de Deus e você quer falar com Deus.
Hoje é uma ótima oportunidade. Eu vou fazer mais um detalhe. A doutrina terminou aqui. Rodrigo está aí? Está aí? Zelino? Conclua aí essa internet aí. Aperta ali no negocinho de concluir. Tem um negocinho lá, azul. Concluir. Bota aí. Terminar, concluir, alguma coisa tem aí.